Vou soltar pra vocês o outro sonho, tá bom? Olha, eu sonhei que eu tava na beirada. Deixa eu contar logo o outro sonho, né? Que é 3 sonhos que eu tenho que soltar em cada vídeo. Então, ó, eu sonhei que eu tava numa casa. E nessa casa que eu tava, eu não tava me sentindo bem. Aí eu peguei e disse assim, eu vou embora pra minha casa. E eu fui. Na hora que eu cheguei na frente da minha casa, eu vi uma rosa com as cores do céu, azul e branca. E numa pérola dela branca, a metade dela era azul, a metade era branca. Na pérola dela branca tinha um arco-íris. E quando eu fixei os olhos na rosa, eu me acordei. E eu vou soltar pra vocês sobre o que? Sobre essa rosa agora nas Santas Escrituras. Depois eu passo pra o quê? Depois eu passo pra o outro sonho, tá bom? Ó. Um instantezinho. Cantares 2. E o versículo 1. Ó, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Encerrei pra vocês sobre o que? Sobre a rosa. E agora eu vou ler pra vocês sobre o arco-íris que tinha na rosa. Aonde? Em Osés. E lhe darei a sua vinha dali, e o vale de arco por porta de esperança. O vale é o arco-íris que tinha na rosa. O vale de arco por porta de esperança. Ali cantará como nos dia da sua mocidade, e como nos dia em que subiu da terra do Egito. Da terra do Egito, vai ser no dia do arrebatamento. A gente sai dessa terra, que é a terra que escraviza nós no pecado. É para que vocês entendam, né? Aqui é a terra da escravidão, escraviza as pessoas no pecado. E o pior, que ele vem maquiado, que não dá nem para pensar que é pecado. Se Cristo não tivesse me repreendido, eu não sabia que era pecado tirar a sobrancelha, não. Eu estirar meu cabelo, eu não sabia que era pecado estirar o cabelo se eu não tivesse lido. Por isso que a noiva do Senhor está perante vocês, falando a vocês, para vocês se alertarem, para que vocês não perdam a salvação de vocês, né? Vocês fiquem grudados no Senhor até o dia do arrebatamento, que o inimigo está fazendo de tudo para que vocês perdam a própria salvação da alma de vocês. Mas não deixa. Ó, encerrei pra vocês sobre o que? Sobre o arco e sobre a rosa. Agora eu vou passar para o outro sonho. Eu sonhei que eu tava na beirada da praia. Tava eu, meus 2 filhos. Meus 2 filhos estavam tomando banho e eu tava na beirada na beirada da areia. E meus filhos estavam na beirada do mar tomando banho. Mas tinha umas pessoas com ele tomando banho e umas pessoas caminhando pra frente e outras vindo. E eu olhando para meus filhos, o mar começou a recuar. Começou recuando, recuando, recuando. E o mar recuando, entrando pra dentro, que descobriu os buracos de mar. Naquela hora ali eu me apavorei. E saí alarmando pra todo mundo, ninguém me deu ouvido. Aí eu peguei, cheguei pro meu filho e disse assim, tá vendo aí, o mar recuou? Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora-se embora. E os meus filhos me escutaram. E eles vieram, mas eu. E quando eu ia sair da área da praia, eu olhei pra trás. Eu vi todo mundo parado, parece que nada ia acontecer. E eu continuei o meu caminho. Eu disse assim, na hora que eu olhei pra trás, que eu vi todo mundo parado, parece que nada ia acontecer. Eu disse assim, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo, bora-se embora pra casa. E eu fui, mais meus filhos. Quando eu cheguei na frente da minha casa, eu vi um olho bem grande em cima do telhado da minha casa, um olho enorme de grande. Quando eu vi, chegou, me assustei, eu me acordei, chegou, me acordei apavorada. Então, porque eu nunca tinha visto um anjo desse jeito, né? Eu já tinha visto os outros anjos, mas do jeito desse anjo que eu vi, eu ainda não tinha visto. E são anjos que celestiais, né? Do trono do meu noivo. Aí, o que é que eu tenho pra falar, pra soltar pra vocês? Tem sobre as Santas Escrituras, sobre esse anjo, né? Mas eu vou soltar pra vocês exclusivamente sobre o mar.
Pronto, tá aqui. Ezequiel 26. E o versículo? Ezequiel 25. Ezequiel 25 e o versículo? O versículo é o 16. Para vocês verem sobre o mar. Ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo as minhas mãos sobre os filisteus, e arrancarei os queristeus, e destruirei o restante da costa do mar. Então, vocês veem que o restante da costa do mar não tá nada cavado, tá tudo normalzinho do jeito que tá. Mas vai chegar o dia, que vai ser agora na vinda do Senhor, quando abrir o 6º selo. Os 5 selos já foi aberto, agora vai ser aberto o 6º selo. Por então, o 6º selo vai acontecer isso. O Senhor vai tirar o que? Arrancar os queristeus dos filisteus. Ele vai arrancar. Por quê? Porque não está de acordo com a vontade do Senhor. Ele vai arrancar e vai ser destruído o restante da costa do mar. Isso vai ser o que? No dia da vinda do meu noivo. Ele vem buscar sua noiva na face da terra. E vocês se preparem para vocês participar das festas das bodas do Cordeiro. É uma festa de casamento. Nós vamos casar, eu e o meu Senhor, o meu noivo, né? Jesus Cristo de Nazaré, o meu Salvador. Pois então, é o que eu tenho para dizer para vocês. E vou passar agora para o outro sonho. Eu sonhei, esse sonho também tá detalhado nas suas escrituras, eu vou soltar pra você. Eu sonhei que eu tava vindo de algum canto, eu não sei de onde, sei que eu vim de algum canto. Na primeira casa da esquina eu entrei. Na hora que eu entrei, eu falei com os meus 2 filhos. Na hora que eu falei com meus 2 filhos, isso aqui é continuação do sonho do arrebatamento. Quando eu entrei, que eu falei com meus 2 filhos, eu saí pra fora. Quando eu saí pra fora, tudo destruído, foi em piscar de olho. Quando eu cheguei, tava tudo normal, a rua normal, as casas tudo normal. Quando eu saio pra fora novamente, que eu fiz só falar, que eu saí pra fora, eu já vi tudo destruído, uma destruição enorme de grande. E nessa destruição, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos bem pertinho de mim. E naquela hora que eu vi os 3 anjos bem pertinho de mim, eu disse assim: cadê o Senhor? Cadê o meu noivo? Quando eu olho, meu noivo tá em cima da minha cabeça, em pé. Aí eu peguei e disse assim: eu não fui com ele porque eu fiquei para pregar o evangelho, mas porque eu não tinha entendido. Eu já tinha, né, saído desse mundo, entendeu? E eu cheguei e disse assim: Jones, vem aqui, que é o meu filho mais velho. E meu filho mais velho, ele veio. Na hora que ele veio, ele já foi logo se prostrando perante a ele. E o outro acompanhou o meu filho mais velho, que também fez a mesma coisa. O outro meu filho se prostrou perante a ele. Na hora que ele se prostrou perante a ele, aí eu olhei pro meu filho e disse assim: ah, agora não há mais tempo, em instante ele vai sumir. Daí eu disse desse jeito pro meus filhos. Às vezes me dá uma tristeza quando eu me lembro desse sonho, mas eu pedi pro Senhor me confortar pra me soltar pra vocês, que eu tenho a obrigação de soltar pra você. Essa parte já fala sobre o quê? Fala sobre o que o Senhor falou, que todo olho verá e todo joelho se dobrará perante o Senhor. Tá vendo? Deixa eu continuar o sonho. Ó, quando eu tirei os olhos do meu filho, eu coloquei os olhos para 2 anjos que ia descendo para a terra. Esses 2 anjos, um desceu num canto longe, o outro desceu mais pertinho. Um tava com uma lavareda medonha de fogo. Assim que ele botou o pé no chão, lá subiu logo. Uma lavareda medonha de fogo branco. Na hora que eu tirei os olhos do... o primeiro desceu lá no mato seco. O outro desceu com uma lavareda medonha de fogo. E na hora que eu tirei a vista dos anjos, que eu botei a vista lá pro canto onde eu tava, aquele canto já não existia mais, aquele canto só era só destruição. E quando eu olhei pro céu, eu vi uma pessoa subindo daquela destruição ao encontro do céu nos ares. Era um homem, ele tava de calça e tava de camisa. A camisa dele era até preta, não me lembro direitinho. E o corpo dele era todo luminoso, não tá mais como o nosso corpo não, tava corpo celestial. E deixa eu falar mais algo pra você. Quando... Glória a Deus, glória a Deus. Naquele momento ali que eu vi aquela pessoa subindo pro céu, ele subindo pro céu, né? Eu tirei a vista dele, eu já tava na porta de um ônibus, todo amarelo, por dentro e por fora. E eu entrei dentro desse ônibus. Chegou lá na frente, né? Eu olhei pra frente do ônibus, só vi água do mar, era muita água do mar mesmo. E uma pista no meio, e eu não via mais nada, só via água e essa pista, e uma curva lá na frente com uma correnteza muito forte por cima da curva. E a água cobria a pista, pouquinho. E tava a mulher dentro desse ônibus, uma mulher, um motorista e um menino, e eu. E nós ia
O motorista, eu dizia dentro do ônibus desse jeito, quando chegar ali nós vamos morrer. Eu dizia que quando nós chegássemos na curva nós íamos morrer, eu dizia 2 vezes dentro do ônibus. E nós ia chegava lá no canto determinado. O motorista garantia, né? Que é o meu noivo se garantia. Então, aí quando chegou lá no canto determinado, eu desci, um menino desceu, que eu peguei, parece que o menino tava passando mal, e eu peguei umas folhinhas verdes pra fazer um chá pra esse menino. E a mulher que desceu do ônibus, ela começou a dar bebida, o motorista. E o motorista desceu, pegou aqui eram umas mesas, uma cadeira, e é uma casa lá pra trás, né? Sei que tava esperando gente. E o motorista sentou, botou uma cadeira, se sentou, ficou bem à vontade. E ele começou a beber. E nós ainda ia voltar pro canto da destruição. E eu me angustiei tanto nesse sonho, me acordei chorando e angustiada. Quando eu me acordei, foi só para chorar. Aí eu peguei, Senhor, me conforta. E o versículo que ele me deu para me soltar sobre esse sonho, eu quase que eu não conseguia soltar. Foi preciso primeiro eu conversar com ele, para ele me confortar. Porque foi triste, viu, essa destruição. As pessoas têm que se alertar, olha, Jesus está voltando, é tempo de vocês se arrependerem e procurar a salvação da alma de vocês. E ó, qual foi o versículo que o Senhor me deu? Foi logo do dia da vinda dele. E o Senhor me mostrou do início até o final, que é o sonho que eu solto pra vocês, ó. Versículo, Sofonias 1, e o versículo 14, o 15 e 16. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto, se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, de angústia, dia de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, de nuvens e de tensas trevas, dia de trombeta e dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Você está vendo? Vocês que moram em prédios, vocês aceitam Jesus, começam a caminhar com o Senhor, porque o que vai acontecer no dia do arrebatamento vai ser algo que nunca houve na face da terra. Vai ser o 6º selo sendo aberto. Ó, vocês que moram em prédio, o Senhor também me alertou sobre isso. O Senhor me mostrou a visão. Eu vi o Senhor, esse sonho já é outro. Eu vi o Senhor em cima de um prédio. Eu estava numa cidade, fortificada, cidade que tem prédio. Eu estava numa cidade dessa, não sei qual, sei que eu estava na cidade. E eu olhava, quando eu olhava para cima do prédio, eu via o Senhor, eu via o meu noivo em cima do prédio, ele estava segurando algo assim. E quando eu fixei os olhos nele, eu me acordei. E olha o que eu vou soltar para vocês novamente, ó. Dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas, que é contra as cidades que tem prédio, e contra as torres altas. Você está vendo? Aceita Jesus, começa a caminhar com o Senhor, porque esse está se aproximando. Após o carnaval vai ser aberto um juízo muito grande na face da terra. Arrependei-vos, se voltai para o Senhor. Encerrei para vocês esse sonho, tá bom? E eu também encerrei a Santa Escritura para vocês aqui. Sobre o que eu falei para vocês, que o dia do Senhor é um dia de trombeta, eu vou ler para vocês aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse 6 e o versículo 12. Haverá e havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de sigilo, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalado por um vento forte. O céu se retirou-se como um livro que se enrola. Vou dar uma paradinha aqui para vocês. Cristo me mostrou no céu. Nuvem em formato de rolo. Então, é justamente o que eu tô lendo para vocês. O que vai acontecer no céu. Vai ser no 6º selo, ó.
e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Por isso que vai ser acabado o restante da costa do mar, como eu li para vocês. E também vou ler um pedacinho porque que ele bebeu. Por causa que é o dia da vinda do Senhor. E é um dia de quê? De ser, o Senhor vai cear. Ó. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos e todos os servos e livres se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. E dizia aos montes e ao rochedo: cai sobre nós e nós esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Essas pessoas, né, os ricos, os poderosos vão estar o que? Escondidos, pedindo para Deus, pedindo para as montanhas caírem em cima deles. Estão pedindo o que? A morte. Para se livrar. Mas quem que pode se livrar da ira do dia do meu noivo? Ninguém. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês, arrepende-te e volta para o quê? Para o teu Criador. Arrepende-te e volta para o meu noivo. Foi ele que morreu lá na cruz do Calvário por vocês. Deixa tudo de lado. O importante é o quê? O importante é o amor que a gente tem que ter por ele e também a nossa salvação que ele nos concedeu. Ele nos concedeu chance de recomeço. A gente estamos nessa terra porque a gente somos pecador. Se nós não fosse pecador, nós não estávamos aqui nessa terra. Nós estávamos lá no Jardim do Éden. Entendeu? E o Senhor veio justamente por quê? Para nos santificarmos, nos purificarmos para lá. Sem isso, nós não entramos lá. Entreguei para vocês. Olha, o 6º selo vai ser aberto após o carnaval. Vocês aceitam Jesus. Vocês começam a caminhar. Vocês renunciam. Sai do caminho largo. Se volta para o caminho estreito. Caminho de renúncia. O evangelho, ele é renúncia de pecado. Tá no meio do mundo, tá de um jeito. Quando aceitou Jesus, tem que ter transformação. Tem que ter mudança de vida. É o que eu solto para vocês. Entreguei para vocês os sonhos. Entreguei também para vocês as Santas Escrituras. Apocalipse 6, o versículo 12 e até o versículo 17. Fala sobre o quê? Fala sobre os sinais do selo que vai ser aberto, que são os mesmos sinais da vinda do Senhor. É só vocês meditarem. Eu solto tudinho bem direitinho para vocês. A noiva do Senhor solta tudinho bem direitinho para o povo de Israel, para a igreja do Senhor, o templo evangélico, e para a igreja do Senhor, o povo católico. Agora eu peço a vocês, a noiva do Senhor está perante a vocês aqui na terra. O meu noivo está para vir me buscar. Peço a vocês que vocês se voltem, deixem as idolatrias de lado. O povo evangélico deixa a vaidade de lado. O Senhor me mostrou que vocês estão com falha. O tempo, o que? O tempo evangélico. 5 vão ser levados, 5 vão ser deixados. Renuncia para que o inimigo não coloque a mão em vocês, porque o Senhor já me mostrou que a mulher tá escrita nessas escrituras, a mulher tá para ter, mas o dragão tá com ódio, tá com uma fúria medonha para pegar o quê? O filho que ela vai ter, entendeu? É só vocês prestarem atenção no que tá escrito e meditar. Mas entreguei para vocês. Olha, eu amo vocês. A noiva do Senhor tá perante vocês, a noiva do Senhor ama vocês. E o Senhor, o meu noivo, ama vocês também. Por isso que ele tá batalhando por vocês. E tá chamando vocês ao arrependimento. Volta para o teu Criador. Fui.